está em movimento, ela está com juntas e ligaduras, constante. Juntas e ligaduras que fazem o aumento do corpo em Deus, diz a palavra. Então, louvado seja Deus, não é? Por colocarmos o corpo em movimento. Eu queria abrir com você a palavra do Senhor. Hoje eu voltei lá para a época do seminário em que eu fazia minhas pregações no meu sermonário, tudo escrito à mão, porque com a viagem não tive tempo nem de pegar no computador. Mas eu queria ler com você a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos aí, é bom que a gente vai manusear bem a palavra, não é? Nós não temos tudo escrito hoje, como a pastora Cindy gosta de trazer. Mas vamos lá manusear a palavra do Senhor, como diz o pastor Luciano Subirá. Quem é bom aí de endereço, corre lá em Deuteronômio 8, verso 3, que diz assim: o Senhor te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora corre lá em Mateus capítulo 4, 4. Jesus na tentação do deserto, a primeira tentação do diabo foi: transforma essas pedras em pães se tu és o Filho de Deus. E Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigado, Senhor. Tu sabes que a minha maior alegria nessa vida é poder ministrar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra. Meu desejo é que todos que conhecem o Senhor, possam amar essa palavra que é viva e poderosa. Essa palavra que é atemporal, que é eterna. Podem passar céus e terra, mas ela nunca vai passar. É dela que vivemos. Dá-nos fome por ela, Senhor. Dá-nos fome por ela, porque se comermos dela, estaremos comendo de Jesus. E quem de Jesus come, por Jesus viverá. Fala o nosso coração, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua voz nessa manhã. Que manhã poderosa, Senhor. Que manhã tremenda. É realidade a Tua presença nesta casa, Senhor. É real a Tua presença, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor vem e o Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo. Obrigado porque o Senhor vem, Deus, porque o Senhor encontra corações famintos. O Senhor encontra corações dispostos, Deus, a estarem na Tua presença. Por isso, fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria passar um videozinho. O senhor nunca leu a Bíblia? Nunca li a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Mas não consigo. Eu juntar a letra, mas enrola. Quando eu vou juntar, enrola. Não sei ler. Eu tenho inveja. Quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho oportunidade. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo, cara. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação. É aqui. Você sabe ler? Quem pode falar glória a Deus, eu sei ler. Pastor Moisés falou que uma das alegrias que ele tem no campo missionário é ver as pessoas amando a palavra de Deus. E é real, irmãos, porque todas as vezes que nós vamos, os irmãos da igreja sempre levantam para contar um testemunho, 100%, eu não estou forçando a expressão, 100% eles dizem assim: eu quero agradecer à Igreja Metodista Livre de Portugal por ter enviado o pastor Moisés, pastora Jacione, para nos ensinarem a palavra. Eles amam a palavra de Deus, e quando eu vou lá, eu amo tirar foto do povo com a Bíblia na mão, apontando a pregação, é lindo de se ver.
Jesus, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Há uma fome. Qual é a sua fome? De que você tem fome? Será que você tem fome de afirmação? Será que você tem fome de aceitação? Será que você tem fome de prosperidade, por isso trabalha dia e noite para enriquecer? Será que você tem fome e sede de justiça? Porque Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O diabo tentou Jesus no deserto, achando que Jesus tinha fome na sua alma, mas Jesus não tinha fome na sua alma, Jesus não tinha fome no seu espírito, Jesus só tinha fome no seu físico. Porque o seu espírito e a sua alma estavam bem alimentados pela palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, talvez cada um de nós aqui não confie mais na palavra de muita gente. Nós vivemos num tempo em que a palavra sem um documento assinado não vale nada. Talvez alguém já falhou na sua palavra para com você. Talvez você já tenha falhado na sua palavra para com alguém. O próprio Tiago fala, se nós não tropeçamos em palavra, nós somos perfeitos. Podemos governar todo o nosso corpo, todo o nosso destino. Muitas vezes nós falhamos, sim, com as pessoas, nós falhamos, não é? O próprio Jesus, ele conta a história de 2 filhos, que tinham um pai que deu-lhes uma tarefa. E Jesus diz, um filho disse, eu vou, mas não foi. E o outro filho disse, eu não vou, mas foi. Muitas vezes acontece conosco isso, eu não vou, mas eu vou. Não, eu vou, mas não vai. Mas não vou. Falhamos com a nossa palavra. E antigamente a palavra tinha muito mais valor do que hoje. Antigamente, se você falasse assim, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu sou um advogado, ou eu sou um delegado, pode vender fiado, porque essa pessoa é pessoa de palavra. O próprio Salomão disse que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Mas hoje nós estamos numa época em que essas classes estão tão descredibilizadas, que se não tiver um documento assinado, ainda por cima com 1 ou 2 avalistas, essa palavra não vale de nada. E infelizmente, irmãos, até no seio da igreja, a palavra de Deus está escassa. Sabe lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1? Quando Samuel se levanta como profeta, não havia voz profética, o sacerdote estava cego, e diz o texto, e a palavra de Deus era escassa. Estava tudo numa tragédia, porque a palavra de Deus era escassa. E nós estamos vivendo um tempo que, embora haja muita fome, como outro dia eu ministrei aqui, sobre a alma farta que pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Há muita fome, mas também há muito alimento estragado, a morte na panela. A morte na panela hoje, um alimento estragado sendo ensinado dos púlpitos para o povo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus em nossos dias também é escassa. Mas Jesus, ele disse para o diabo na tentação, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, ela é atemporal, ela é eterna, ela é poderosa, ela é viva. Paulo fala que a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, mais penetrante, diga comigo, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Meu Deus! Você já viu uma espada de 2 gumes bem afiada? É capaz de você fazer assim, cair a cabeça do indivíduo, que você nem raciocinou direito quantos milésimos de segundo levou. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre alma e espírito, juntas e medulas. Ela divide alma e espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu sempre que estou diante dessa palavra, eu oro e falo, Deus, que a tua palavra me ajude a discernir meus pensamentos e intenções do meu coração.
Porque é dessa palavra que nós precisamos, irmãos. Jesus disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Essa não é a palavra do mero homem, não é a palavra de alguém que é infiel, que pode falhar, mas é a palavra de um Deus vivo, de um Deus fiel. É a palavra viva, é a palavra fiel de Deus. E nós só vamos sobreviver nesses dias que aí nós estamos vivendo, se nós nos agarrarmos a diga comigo, toda palavra que procede da boca de Deus. E Moisés, então, chega diante do povo aqui em Deuteronômio 8, verso 3. E ele lembra o povo do cuidado de Deus para com eles. Deus permitiu que vocês passassem privações. Deus permitiu que vocês fossem tentados para provar o que estava no vosso coração, para que vocês conhecessem as motivações dos vossos corações, mas também para que vocês entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando o povo estava caindo no pecado da murmuração no deserto, era isso que Deus queria, que eles estivessem focados. Não que faltava cebola, não que faltava carne, não que faltava o que eles achavam que era bom lá do Egito, mas que eles agora estavam debaixo de uma palavra de Deus. A palavra de Deus que Deus deu a Abraão. Abraão, vai chegar o tempo, 400 anos depois que o teu povo, que os teus descendentes descerem ao Egito, eu vou tirá-los do Egito, eu vou levá-los de volta para Canaã, a terra que mana leite e mel, e lá eu colocarei meu povo no centro das nações, o meu povo será honrado, o meu povo terá autoridade sobre as nações, autoridade para abrir, autoridade para fechar. Ninguém vai resistir diante do meu povo. Eu serei com o meu povo, eu darei livramento ao meu povo, eu estarei no meio do meu povo. Eu curarei o meu povo, eu serei a bandeira do meu povo, eu serei a provisão do meu povo. Era isso, irmãos, que Deus queria, que eles focassem a sua vida, focassem os seus olhos, focassem a sua fé. Mas eles se esqueceram, porque eles estavam focados no pão físico. Eles estavam focados nas suas necessidades básicas. Quando a palavra do Senhor fala, nem só de pão viverá o homem, não quer dizer uma negação, que nós não precisamos de trabalhar pela provisão, de trabalhar pelas nossas necessidades básicas, mas simplesmente que a nossa vida não pode ser focada somente naquilo que passa, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Não. Nós não podemos focar a nossa vida só nessa vida, porque senão nós vamos viver estressados, ansiosos. Já ouvimos aqui o Senhor nos conduzindo por esse caminho nessa manhã. Quanto mais nós focamos a nossa vida no aqui e agora, mais nós somos atacados pela ansiedade, pelo pânico, pelo medo de não corresponder. Então, a necessidade de provisão não pode ser o foco em si mesmo, nos matando de tanto trabalhar e deixando as coisas de Deus para o último lugar. Sabe o que Jesus disse em Lucas 12, verso 15? Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 12, verso 15. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Jesus disse isso. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Na versão Almeida corrigida. Eu li na Nova Versão Internacional. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quais são as nossas necessidades básicas? Qual é o pão que nós precisamos
mas não podemos focar a nossa vida só nisso. Vamos entender a palavrinha só, nem só de pão. Jesus não disse para a gente não buscar o pão. Jesus não disse para a gente menosprezar as nossas necessidades básicas, mas Ele disse não só. Não pode ser só isso. Suas necessidades básicas. Alimentação. Jesus, quando chegou no 40 dias lá, no 40º dia de jejum, Jesus teve fome. Você acha que ele teve fome ou muita fome? Muita fome. Nós também temos fome, nós temos necessidade de alimento. Alguns têm mais necessidade do que outros, não é? Como alguns têm mais necessidade de tomar muita água e outros nem tanto. Mas o problema é que a gente muitas vezes fala assim, não, eu vou comer picanha todo dia. Eu vou comer caviar todo dia. Eu vou comer escargot todo dia. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo assim, eu vim para Portugal para comer filé mignon todo dia. Então, se eu não tiver dinheiro para mais nada, mas tiver para o filé mignon, é isso que eu vou trabalhar para isso. Tá bom, tá. Como é que é? Vai lá, vai, né? Necessidades básicas. Casa. Você tem necessidade de ter um lar, de ter um esconderijo, de ter um porto seguro, de ter um lugar de descanso. Aí você diz assim, não, mas eu sou crente, eu tenho de ter uma mansão, eu tenho de ter uma casa, como nós vimos na América agora, 14 casas de banho. Eu só tinha um sonho de ter uma casa de banho a mais na minha casa, para eu poder desfrutar do tempo que eu quisesse dela, sem ficar toda hora alguém lá, anda. Então, eu também quero usar a casa de banho. Eu estou lá, Senhor, na hora que eu estou aqui meditando, Senhor, na Tua lei, eu tenho que sair me estressando, meu Pai. Tá bom, entra, mas vai rápido que eu vou voltar. E esse irmão lá, 14 casas de banho, meu Deus. Aí trabalha a vida toda para adquirir e para manter aquilo que tem, para não perder e para adquirir mais. Como se a vida do homem consistisse nos bens que ele possui, na quantidade de bens que ele possui. Outra necessidade básica, a roupa, o sapato. Trabalhamos para comprar roupa, para comprar sapato. E se não tiver uma bolsa Prada, não tem um roupeiro, não tem um... Se não tiver uma calça lá da Louis Vuitton, não, eu tenho de ter, eu tenho de comprar. Olha, eu lutei muito, sonhei muito. A vida toda eu fui pobre e agora que eu tenho recurso, eu preciso comprar. Eu preciso comprar um Giorgio Armani, eu tenho que comprar um fato de Giorgio Armani. Não, eu vou guardar esses 20 mil que eu tenho aqui para comprar a roupa dos sonhos. Nós temos necessidade básica. Jesus falou, olhem para os lírios do campo. Olhem para os pássaros, para as aves dos céus. Olha, não compram fiado para ter lá a casa deles, o ninho, mas o Pai as alimenta. O Pai cuida. Ninguém nunca viu um passarinho correndo, ansioso, de um lado para o outro, para pagar o aluguel do seu ninho. Ninguém nunca viu, Jesus falou, ninguém nunca viu pegando dinheiro emprestado, fiando. Mas o Pai os alimenta. Olha, os lírios do campo são lindos, maravilhosos, mas hoje tão bonitos, amanhã são lançados no fogo. Olha, vocês não valem muito mais do que as aves e os lírios. O vosso Pai sabe o que vocês precisam, disse Jesus. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas, e todas as coisas, todo o pão necessário, todas as despesas básicas que vocês precisam, vocês receberão. As bênçãos alcançarão meu povo. Meu povo vai comer do melhor da terra. Isso que saiu da boca de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. As bênçãos correrão atrás de nós. Necessidade básica, o carro. Quem é que acha que carro não é uma necessidade básica, está vivendo fora do mundo, não é? Porque carro antigamente era luxo. O pessoal andava quilômetros a pé, sangrando o pé para ir trabalhar.
Mas carro, irmãos, não é um luxo. Sabe o que é luxo? Você falar, não, eu não quero aquele o Citroën. Eu não quero o Citroën 206, não. Eu quero lá, Senhor, aquele último modelo da Ferrari, meu sonho. Não quero um Peugeot de 20 anos, não. Eu quero um Tesla, último modelo, um Jaguar. Os meninos foram lá para a Noruega, né? Eles têm de dar o testemunho aqui. Hoje foi muita coisa, mas eu quero ouvir vocês aqui no culto, contando para nós o que Deus falou com vocês lá no Descende. E um deles colocou lá, então, olha os táxis aqui em Oslo. Jaguar, Lamborghini. Mas também a pastora Cida falou que pagou 40 euros por um prato de massa. Ela disse, foi a massa mais cara que eu já comi na vida. Um sanduíchezinho do McDonald's, sem batata frita, sem nada. 15 euros. Ela e a Michele quase deram um troço. Ontem a pastora Carla entregou para ela uma oferta, né? Que um casal aqui da igreja entregou na oferta para ela. Aí a pastora Carla estava assim, já entregou, pastora Cindy? Que ela me entregou tudo para eu organizar para ir para o banco. Calma, Carla, eu vou entregar. Aí, pastora Cindy, entrega, que vai que ela precise. Está no final do mês. Aí eu, Cida, vem cá. Que a Carla falou para eu te dar isso aqui, que alguém da igreja te ofertou. Aí ela, ai, meu Deus, sério? Ai. Aí eu falei assim, então, Cida, tu não precisa de dinheiro? Está me perguntando se eu preciso de dinheiro, oh meu Deus. Aí eu falei para ela assim, olha, se tivesse vindo antes, tu tinhas levado para a Noruega. Ela, graças a Deus que eu não levei, senão tinha ficado tudo lá. Então, irmãos, nós estamos compreendendo que são necessidades básicas, mas às vezes nós trabalhamos pelo pão que perece e não vivemos. Não vivemos, sobrevivemos. Porque lutamos, focando a nossa vida em prioridades que Deus não tem para nós, não é? Olha, o dinheiro é necessidade básica? Claro que é. Sem dinheiro você nem estaria aqui agora. Porque você teve de pôr combustível no seu carro para vir, ou teve de pagar um Uber, ou teve de pagar um autocarro, não é verdade? Você teve de comprar um sapato, porque senão você não podia vir descalço para cá. Então pensa, nós vamos na casa de banho, nós estamos gastando dinheiro. Você vai na casa de banho, puxou. Primeiro você vai colocar lá o que você já comprou e já pôs no seu organismo, e o organismo absorveu o que precisava e jogou fora o resto, não é? Foi isso que Jesus falou. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí Jesus explicou lá, eu não vou falar aqui, mas depois você lê lá na Bíblia, que Jesus falou o que significa isso, né? Come, depois Jesus explicou direitinho. Aí você vai ali, pronto, usa o papel higiênico. Teve que pagar pelo papel higiênico. Puxou o autoclismo, teve de pagar pela água. Teve de limpar a sanita, porque aí você teve de comprar lá o escovinha. Tudo. A piaçava. Então, teve que comprar sanita também. Oh, meu Deus. Nós vamos chegar na lei da causa e efeito, irmãos, aqui. A tampa também. Vamos parar com essa história que a gente vai chegar lá no Adão e Eva e em Deus. Então, aí você fala assim, não, mas eu não quero só ter necessidades básicas supridas. Eu quero ficar milionário. Meu alvo é ficar milionário. Investe sua vida. Trabalha, juntando dinheiro. Que o próprio Salomão disse, em vão se acumulam riquezas, que não sabes quem as levará. Juntamos. O pastor Eduardo falou da minha avó. Agora está uma luta com o inventário. Ela não desfrutava da vida. Comia sopa de tronchas todo dia, no verão e no inverno. Do que ela plantava. Não se admitia tomar um gelado fora de casa. E deixou lá os recursos dela para outros que estão hoje brigando por aquilo que ela deixou. Em 1 Timóteo 6,8, Paulo diz assim, abre aí comigo, 1 Timóteo 6,8. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos,
estejamos com isso satisfeitos. Vamos ler essa versão juntos aqui? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos falar de novo, irmãos? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas eu queria ler o versículo anterior para ver o contexto. Luan, põe para mim o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí põe o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Agora o verso 8. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, irmãos, nós precisamos de cuidar com as motivações do nosso coração e em que nós estamos focando a nossa vida. Há outras necessidades básicas que nós temos, por exemplo, de relacionamentos. Nós temos necessidade de nos relacionarmos com nossos familiares, com nossos amigos, com os nossos colegas, com nossos irmãos em Cristo. Não é? E nós devemos focar, sim, a nossa base de relacionamentos, que é o nosso oikos, segundo a palavra grega, oikos, né? Aqueles que se relacionam conosco, nós temos essas necessidades básicas. E Jesus não excluiu isso, não é? Então, repete comigo assim: minhas necessidades básicas são alimento, casa, roupa, carro, dinheiro, relacionamentos e cuidados pessoais. Cuidados pessoais, nós temos necessidades básicas. Nós precisamos ir no dentista. Nós, mulheres, precisamos, depois dos 40 anos, fazer mamografia quase todos os anos. Nós temos de fazer preventivo. Os homens, depois dos 40 anos, têm de fazer exame da próstata. Gente, agora está mais fácil, viu, para os homens fazer exame da próstata. Mas antigamente eu sei que não era fácil. Os homens fugiam de fazer esse exame. Mas não tem, já tem mulher fazendo assim, né, com o esposo. Mas hoje, irmãos, nós temos que cuidar, não é, do templo do Espírito Santo. São nossas necessidades básicas. Mas nós não podemos focar a nossa vida só nisso. Porque nem só disso viverá o homem. Nem só de necessidades básicas, nem só do pão diário viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu gosto dessa palavra toda. Toda palavra que procede, tem uma fonte. A palavra fidedigna, a palavra que nos sacia para a eternidade, é a palavra que procede, que tem como fonte a boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, você não pode viver pelos seus próprios esforços. Você não pode viver focando a sua vida naquilo que o seu braço pode adquirir. Isso vai trazer muito problema para o seu coração, para as suas artérias, e você não vai adquirir nada. Porque o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem ministrado na sua vida aqui na sua palavra? É nisso que você precisa focar a sua vida. Jesus no deserto teve fome, mas a sua alma estava saciada com a palavra de Deus. Quando Satanás disse: você tem fome? Se você é o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E usou a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus não tinha fome de autoafirmação, Jesus não tinha fome de identidade, porque Jesus tinha ouvido, o que Jesus tinha ouvido 40 dias antes, no batismo? O Pai bradou do céu e disse: tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho grande prazer. Então, Jesus não tinha fome na sua alma da palavra de Deus, ele não tinha fome no seu espírito. O seu espírito e a sua alma estavam bem saciados com a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás, não é, disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. Se você é tão bom assim, se você é realmente filho de Deus e crê, transforma. E quantas vezes nós, irmãos, no nosso dia a dia, nós estamos tentando com os nossos esforços transformar pedras em pães. Nós estamos tentando transformar pedras em pães, focando a nossa vida só no pão que perece,
só no pão que vai passar, e não naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Que Deus possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ajudar a focarmos a nossa vida, não no pão físico, mas naquilo que sai da boca de Deus, que é palavra viva, poderosa e eterna. Toda a palavra de Deus, irmãos, do Antigo ao Novo Testamento, ela é para nós hoje. Porque tem um ramo aí do Evangelho, não é a hipergraça, que não prega Antigo Testamento, esqueceu o Antigo Testamento, menospreza o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é ultrapassado, o Antigo Testamento não é para hoje, o Antigo Testamento é para os judeus, não é para nós. Vamos pregar só os evangelhos e as cartas de Paulo, mais nada. Mas também as doutrinas de Paulo sobre tantas coisas morais não pode pregar. Não, meus irmãos. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse é palavra de Deus para nós. Levanta a sua Bíblia aí onde você está e diga: essa palavra, toda ela, é palavra de Deus para mim. Toda ela. Não é só um texto, não é só o que eu concordo da Bíblia. Toda a palavra de Deus é palavra para a minha vida. Quando Jesus, diante daqueles discípulos todos, ele disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Aí alguns discípulos falaram assim: esse discurso é muito duro, vamos embora. Começou um a um a sair. Aí Jesus ficou quietinho. Saiu, duro esse discurso, que pregação dura. Ai não, comer da carne de Jesus, do sangue. Eles entenderam o que Jesus estava a falar, eles não eram ignorantes. Jesus não desperdiça a sua palavra, Jesus não lança pérola aos porcos, Jesus sabia o que estava fazendo. Aí Jesus olha para aqueles 12. Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir embora? Aí Pedro diz o quê? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras que procedem da boca de Deus. Nós podemos viver sem o pão cotidiano, nós podemos viver sem o carro, sem a casa, nós podemos viver sem os relacionamentos, sem o dinheiro, mas nós não podemos viver sem a palavra que procede da boca de Deus. Nesses dias, irmãos, nós só vamos sobreviver se nós nos apegarmos à palavra que procede da boca de Deus. Você está preparado se vier uma guerra? A NATO já declarou aí que está se armando para a guerra. E pode surgir a terceira guerra mundial de um momento para o outro. Você já viu a crise dos aeroportos? Nos Estados Unidos, as companhias aéreas estão contratando pilotos mais novos e que não tenham sido vacinados. Porque muitos dos pilotos comandantes vacinados estão tendo AVC, infarto, morte súbita. Nós ficamos 8 horas esperando um voo de Atlanta para Washington. E 8 horas depois, nosso voo foi cancelado. E a funcionária falou para mim, lá em off, o comandante teve um AVC e não teve tripulação para substituir. E eu louvei a Deus, nós oramos lá pelo comandante, mas eu louvei a Deus pelo controle de Deus na vida da gente. Porque imagina se o piloto tivesse dado um AVC durante o voo. Ah, mas tem o copiloto, tudo bem, mas aí tinha que parar logo, tinha que correr para socorrer o homem, ia ser um estresse. Olha, o Senhor nos guarda, amém, irmãos? É isso, é viver de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu lá, lembrando da palavra, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E eu me lembrando daquilo que sai, que procede da boca de Deus, que é o que deve alinhar a nossa vida. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado ao seu coração sobre a sua palavra? Olha o que disse Salomão, em Provérbios 4:13. Apega-te à palavra e não a largues. Apega-te à palavra e não a largues. Você pode fazer isso com a sua Bíblia? O seu telemóvel está aí? Pega também, se você tem uma Bíblia eletrônica, não faz mal não. Apega-te à palavra. Ali está a instrução, mas é a mesma coisa, irmãos. A minha Bíblia fala a palavra com letra maiúscula. Apega-te à palavra e não a largues.
Guarda, porque ela é a tua vida. Agarra mesmo assim, abraça muito. Fala assim, ela é minha vida. Ela é minha vida. A tua palavra me vivifica, Senhor, me dá vida. Irmãos, um monte de coisa que eu escrevi aqui, já não estou falando. Estou igual o Lucas ontem. Eu já não tenho mais nada, já acabou já. O pastor Moisés, pastora Jacione e a família deles estão aqui. Você vê como é importante nós andarmos debaixo de uma palavra que procede da boca de Deus. Em São Tomé, nós estávamos lá e Deus falou para o pastor Eduardo. Eles têm um coração para a Itália e Deus não abriu as portas em todas as vezes que tentamos para a Itália. E Deus falou para o pastor Eduardo, traz Moisés e Jacione para cá, eles vão fazer uma obra tremenda aqui. Chegou, partilhou, eles oraram e o Senhor falou o coração deles. E você vai lá e você vê que trabalho lindo, maravilhoso. Eles estão fazendo cafés para pastores, eles são referência. A Igreja Metodista Livre, através deles, hoje é uma referência em São Tomé e Príncipe. Mas eles estão debaixo de uma palavra que procedeu e que procede da boca de Deus. Quando estavam aqui em Portugal, trabalhava. Moisés levantava 3 horas da manhã, trabalhava fazendo um pequeno almoço num hotel lá na Costa da Caparica. Ah, que pena que tu não estás aqui domingo que vem, que é o pequeno almoço missionário. Os ovos mexidos, só ele sabia fazer daquele jeito, né? Ó, irmãos, trabalhava. Deus honrava. Jacione trabalhava, dor na coluna, né? Na idade do condor, está chegando já, né? Condor aqui, condor ali. Deus abençoava, mas Deus abriu as comportas dos céus quando eles falaram, nós iremos para o campo missionário. Vai lá ver a vida deles. A casa que tem mais comida é a casa deles. A casa maior que recebe hóspedes é a casa deles. O carro que leva eles para aqui e para ali, o Senhor proveu. Os irmãos sabem dos processos todos, que essa igreja aqui é parte de tudo isso. Esse ano Shemitah, que o Senhor falou que é ano de viver em novidade de vida. O Senhor falou comigo em novembro passado. Eles estão aqui. Faz as contas aí, se você é bom de cabeça, de matemática. Eu falo isso para a glória de Deus. Não saiu do seu bolso e não saiu do bolso deles. Saiu do bolso de Deus. Está tudo pago. Eles saíram de São Tomé para terem férias. Saíram de lá para Portugal. Amanhã eles vão para os Estados Unidos, os 4. Uma pessoa da família pagou a despesa da viagem para os Estados Unidos. Eles vão visitar um parque famoso em Orlando. Mas vocês tiveram que trabalhar assim, duro e secular para poder ter esses bilhetes? Tudo ganhado. Aí eles vão sair lá dos Estados Unidos, vão visitar, né, também nossa igreja lá, que ama muito eles, e vão para o Brasil. Oh, uma pontezinha aérea para o Brasil. Já há tantos anos que eles não vão. E vão ver os pais da Jacione, que estão enfermos. Lá no Brasil, eles vão sair de volta para Portugal. Chegam em Portugal, vão para Israel. Tem gente que tem recurso financeiro e não pagou nem metade da viagem para Israel. As viagens deles dois já está tudo pago. Vocês tiveram que trabalhar muito dia e noite para poder pagar a viagem para Israel? Até as gorjetas eles já pagaram. Aí vão para a Jordânia e vão para a Turquia. Depois voltam para Portugal e voltam para a missão. Fez as contas? Quantos milhares que dá isso aí? Porque aquele que deixa pai, mãe, casa, terra, por amor de mim e do meu reino, receberá nessa vida 100 vezes mais com provações. Provações vêm no meio. E no porvir a vida eterna. Vale a pena ou não vale andar, viver de toda palavra que procede da boca de Deus ou não vale? Então não foque a sua vida só nessa vida, só nesse presente século. Vamos focar o nosso coração naquilo que diz a palavra de Deus. Dias maus se avizinham, irmãos, mas está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito na palavra de Deus, quem crê e for batizado será salvo. Está escrito, é palavra viva e poderosa de um Deus que não mente. Então, Senhor, eu quero a Tua palavra. Olha, na semana que o Senhor me deu essa palavra aqui, o Senhor falou meu coração tão forte sobre isso. E eu cantei muito a semana toda, aquele cântico que o Paulinho, né, lá do Ministério Ruach, de São Paulo, veio aqui e ministrou. Ele escreveu e compôs essa canção que diz assim: nem só de pão viverei, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra procedente, palavra governante, palavra que transforma, palavra atuante, que revela o escondido e descobre o desconhecido, que expressa pensamentos e segredos do eterno, que penetra dividindo alma e espírito, que conhece os caminhos do coração do homem. Palavra que transcende, palavra criativa, palavra que governa, que gera, pois é viva. Não há nada que não seja manifesto em sua presença, porque tudo está patente e descoberto aos seus olhos. Ela é Cristo, o verbo vivo, o tesouro escondido. Se encarnada, veio o reino, Jesus andando na terra. Eu quero amar a Tua palavra, quero guardá-la em meu coração, porque eu creio que por ela o novo virá. A palavra é Jesus, verdadeira comunhão, vida de ressurreição. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. O que Deus tem falado com você? É sobre isso, que você tem que firmar a sua vida. A palavra é rocha, e é sobre essa rocha que nós precisamos de edificar a nossa casa, a nossa vida. Vamos ficar de pé. Irmãos, quando eu vim a Portugal pela primeira vez, 1995, eu estava na vila da minha avó, onde meu pai nasceu, em Amarante, vendo aquelas viúvas todas de negro indo para a missa. E eu chorava, a pastora Cidá veio comigo, nós somos amigas há muitos anos. E eu chorava dizendo assim: Senhor, manda missionários para Portugal. Manda a minha amiga Rosane, Senhor, ela tem um sangue quente, perfil para trabalhar aqui em Portugal. Ou manda a Sueli, se ela estiver assistindo, olha, eu orei por vocês há tantos anos. Manda a Sueli, Senhor, ela também é uma missionária poderosa. Mas nunca manda a Cindy, manda eu. Quando eu voltei para o Brasil, depois das férias, no seminário, um amigo, que era pastor Batista, olhou para mim e disse: Cindy, Deus manda dizer que você é resposta à sua própria oração. E você vai se lembrar da oração que você fez. Eu me lembrei. Manda missionários para Portugal. E ali Deus estava me dando uma palavra. Dias depois eu fui num culto, ninguém me conhecia. Um irmão chegou até atrasado, olhou para mim e disse: eu vejo você sobrevoando os países da Europa. Toda vez que eu entro num avião para ir a algum país da Europa, eu lembro-me dessa palavra. Para casar com meu esposo, Deus me deu uma palavra. Ezequiel 37, 17, depois de orarmos por quase 3 meses, se Deus tinha a nossa vida, não é um propósito na nossa vida junto. Eu estava em Portugal já e ele estava no Brasil. O Senhor falou através de Ezequiel 37, 17, e ajunta-os um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E hoje, quando nós trabalhamos com Israel, amando, levando vidas a Israel, nós nos lembramos dessa palavra. Que essa palavra fala de Israel, da unidade dos ossos secos se unindo no poderoso exército, das tribos se unificando. E hoje nós nos lembramos, o Senhor nos deu essa palavra. Então nós vamos viver por essa palavra, nós vamos caminhar nessa palavra, porque essa palavra tem procedido da boca de Deus para nós. Este ministério, esta igreja, irmãos, não fechou as suas portas, porque Deus tem uma palavra empenhada conosco. Deus tem uma palavra empenhada com a sua vida. E se você não tem uma palavra de um homem que disse: olha, Deus vai fazer isso na sua vida, não importa, você tem essa palavra aqui. Come ela todo dia, come dela, porque se você comer dela, você vai viver por ela. Dias difíceis se avizinham, mas se nós temos a palavra de Deus, nós vamos
vamos sobreviver, irmãos. Que vem o gigante Golias. Nós olhamos para o gigante como Davi olhou e nós falamos: você vem a mim com espadas e lanças, você vem a mim com recursos bélicos, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que há Deus na minha vida, que há Deus na minha família. Deus empenhou uma palavra, e nem só de pão eu viverei, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Você que está em casa, nós queremos ministrar a bênção de Deus na sua vida. Obrigado por ter estado conosco nessa transmissão. Que a sua semana seja uma bênção, uma semana de vitória. E se você vive em Portugal, está perto de nós, venha no próximo domingo às 10h30. Que Deus abençoe você. E nós vamos terminar nossa transmissão